Muito boa tarde, está começando mais um Conexão Social, o nosso quadro de histórias inspiradoras. E o nosso bate-papo de hoje será sobre inteligência emocional e uma história de superação emocionante. O nosso convidado é inimigo das limitações e não se deixa abalar pelos obstáculos da vida não, viu? Ele é treinador de inteligência emocional, palestrante, jornalista. E é lógico que eu estou falando de Gilberto Oliveira, que eu tenho um imenso prazer de receber aqui hoje no nosso Conexão Social. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Que honra te receber, viu? Agradeço a Record, toda essa família da Record espalhada pelo Brasil e pelo mundo, e a vocês do Instituto Ressoar aqui também. Sim, a gente fica muito feliz. Quando eu conheci sua história, eu falei, a gente precisa contar essa história aqui, e a gente teve uma madrinha, né? A nossa querida Andréia, que a gente quer agradecer por ter feito essa ponte entre nós. E eu queria aqui que você começasse falando como é que é essa história de um nó de gravata te desafiar e ao mesmo tempo te inspirar. Conta um pouco sobre o Gilberto e sobre essa história. Eu sempre fui uma criança, eu nasci numa família muito boa, em que os meus pais sempre me deram essa noção de que, apesar de eu ter nascido com uma deficiência, ser uma pessoa com deficiência, eles nunca me deixaram me abalar por isso. Sempre me trataram de uma maneira muito normal, assim, e sempre me colocando no fogo, não deixando que eu fizesse disso um vitimismo, alguma coisa nesse sentido. E o nó da gravata, ele é um divisor de águas na minha vida, por quê? Porque desde pequeno você vai frequentando escola e isso acaba tendo inúmeras situações onde você acaba sendo exposto por crianças que às vezes fazem brincadeiras, Hoje é chamado de bullying, e aconteciam, eu era uma criança muito extrovertida, muito alegre, mas isso foi causando algumas feridinhas em mim. Quando eu vi o nó da gravata, que era o meu pai se trocando para ir trabalhar, eu falei assim, eu nunca vou fazer isso. Então foi mais uma pegada assim, nesse sentido de que é uma limitação. E isso criou um gatilho em mim que gerou, assim, eu nunca vou ser um executivo de negócios. Eu nunca vou ser uma pessoa próspera nos negócios. Por quê? Porque na minha época, quando uma pessoa não conseguia colocar uma gravata, ela consequentemente não ia poder ser um executivo. Naquele tempo, hoje ainda, mas naquele tempo mais, as pessoas tinham que usar uma gravata para ser um executivo. Hoje você tem CEOs que andam de camiseta, calça rasgada, tênis e tá tudo certo. Na minha época, a maioria das pessoas, quando tinha um cargo mais elevado, elas usavam a gravata. Então, olha como um gatilho mental acaba atrapalhando você por uma coisa física. Eu não consigo. Quantos anos você tinha nessa época? Eu devia ter uns 14 para 13 para 14 por aí. E até essa idade, a mobilidade nas outras coisas para você era mais tranquilo? Era. Ou com certa dificuldade? Eu sempre queria fazer as coisas. Então, se minha mãe tentasse me ajudar a colocar a camiseta, eu não deixava. Porque eu sempre falava, um dia eu posso não ter você para me ajudar. Um dia eu tenho que me virar sozinho. Então eu sempre tentava fazer com que eu fosse uma pessoa independente. Eu era muito alegre, muito extrovertido. Mas essas coisas, crianças falando algumas coisas, me dá uma mãozinha, eles brincavam com o meu problema. Ele é isso, ele é aquilo. Então isso foi dando uma desestruturada nessa alegria. Eu comecei a segurar um pouco a minha mão, eu comecei a tentar colocar a mão para dentro do bolso, por causa que isso vai minando a pessoa, Sim. E eu palestro tanto sobre isso, justamente para que no ambiente empresarial você não tenha um profissional brilhante, mas que acabe sendo ofuscado, porque vai estar sendo atingido por essas ofensas, por esses assédios. E brilhante, como você falou, aqui mesmo na Record, até assim, a gente aproveita o momento até para parabenizar a Record, porque ela tem uma inclusão, além daquela que é por lei, sabe? A gente tem profissionais extraordinários, colegas extraordinários aqui com a gente.
ocupando cargos importantes, que não se deixaram limitar também e que a empresa também olhou além disso, né? Sim. E que as empresas possam fazer isso também, porque tem pessoas extraordinárias que podem oferecer muito de si e não deixar qualquer, vamos dizer assim, uma deficiência ou até mesmo uma falta de mobilidade física atrapalhar, né? Sim. Como você disse, né? Eu sou palestrante, o foco meu maior é essa palestra, o Nó da Gravata, porque eu olhei meu pai pondo a gravata no banheiro e falei, eu nunca vou fazer isso. Então se criou um teto de limitação. E eu descobri que a gente pode ultrapassar esse teto e ir além ainda, conforme eu vou contar aqui depois para vocês. Então isso é o meu maior prazer, é tirar esse teto da cabeça das pessoas. Ah, Gilberto, não dou conta de fazer isso. Ah, eu não sei se eu vou conseguir. Eu não acho que eu estou capacitado, né? Deus, ele nunca chama os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Sim. Então isso já é um ponto para a gente pensar. Vai! Eu tenho a minha marca que se chama GO, G-O, que é Gilberto Oliveira. Mas a palavra em si, americana, né, em inglês, ela é vai, faz, começa a fazer. Depois que você começa, as coisas começam a aparecer. Mas tudo depende de uma ação. Eu nunca falo de motivação. Eu sempre falo de ação motiva. A tua ação motiva outras coisas. Que às vezes a gente não está motivado, né, Gilberto? Mas a gente precisa ter uma ação. É necessário, né? Depois, no caminhar, você vai vendo o resultado, aí sim vem a motivação. Exatamente. E assim, Ionice, a questão da inteligência emocional é por que eu fiquei tão apaixonado por isso? Porque um problema, não vou nem dizer problema, uma limitação física, ela não atrapalha em nada uma pessoa, por exemplo, no seu casamento. Uma limitação física não estraga o teu casamento. O que estraga é você ter uma descompensação emocional. O que pode prejudicar um profissional? Um profissional, ele não vai ser menos ou mais por causa de uma mancha no rosto, por causa de um olhinho mais fechado, um olhinho mais aberto. Um profissional, ele vai trazer problemas para a empresa quando ele tiver uma questão de ordem emocional que não foi bem resolvida, não tem uma gestão dessa emoção. Ele pode se contrapor de uma maneira muito arrogante com o chefe, ele pode ser um cara muito nocivo para as pessoas. Quando você coloca esse cara num cargo de gestão, ele pode estraçalhar uma empresa. Então, quando você fala aqui... E a vida das outras pessoas também, emocionalmente, né? E isso é um potencializador, porque quando você não tem o teu emocional ajustado, você se torna um agente potencializador de desajuste de emocional de outras pessoas. Já percebeu isso? Porque quando você anda com uma pessoa que ela tem um emocional super equilibrado, controlado, isso vai causando ajustes. Quando você tem o contrário, você começa a causar desajustes e isso tem um potencial assim gigante, que você destrói assim, às vezes locais, às vezes geografias, às vezes nações, por causa de uma pessoa que não tem o emocional equilibrado. Sim, e aí eu queria que você aproveitasse esse momento para dar umas dicas, né? Já que você já faz isso na prática e treina pessoas, tem muita gente assistindo a gente agora que, olhando aparentemente, a pessoa está tudo bem com ela não demonstra, né, Gilberto, nenhuma limitação, porque a gente vê aquém, né, do interior, a gente vê só a aparência, mas essa pessoa está precisando de muitos ajustes emocionais. É um prazer. O negócio está dentro, né? Queria que você aproveitasse esse momento para a gente, então, começar a dar dicas para essas pessoas, porque hoje a gente vai ter uma aula, né? Sim, é um prazer dar essas dicas, porque eu acho que isso é tão simples e muda tanto a cabeça das pessoas. Primeira coisa que você tem que pensar, você que está em casa e precisa de um ajuste no teu emocional, são os filtros, né? A gente tem que ter um filtro. Eu falo de blindagem. E a blindagem, ela é sempre a prova de alguma coisa. Então, a blindagem de um carro,
ela é sempre a prova de bala, de alguém que vai tentar dar uma paulada no teu carro e vai te atingir ali dentro naquele obstáculo, naquele lugar onde você está. Nunca é de dentro para fora. Você não vai pôr o teu carro blindado porque você quer atacar alguém, mas você tem medo de ser atacado. Então, cuide da blindagem de quando as coisas vêm de fora para dentro de você. Como é que a gente faz isso? O primeiro filtro, a primeira blindagem é a prova da identificação. É tomar cuidado, quem é que está falando isso para você? Você confia nessa pessoa? Outra coisa, essa pessoa tem autoridade para falar alguma crítica para você? Porque tem pessoas que criticam projetos, nunca fizeram um. Tem pessoas que criticam ações, nunca fazem ação nenhuma. A vida delas é uma vida sem emoção nenhuma. Não tem o passeio com emoção e sem emoção? O com emoção dá adrenalina, friozinho na barriga. Não, tem gente que a vida é sem emoção nenhuma. Então, essa pessoa tem esses atributos para trazer essa crítica para você? Você vai deixar passar por esse filtro? E depois é o tratamento dessa crítica, né? Vamos dizer que a pessoa tem autoridade, você confia nela. E o terceiro que eu esqueci de falar é se ela está passando por um momento bom para te dar essa crítica. Porque tem pessoas que elas estão passando um momento tão amargo na vida delas que qualquer crítica que ela for fazer para você vai ser amarga. Então ela nunca vai ver os teus resultados, ela sempre vai ver os teus problemas, as tuas falhas. Então você tem que fazer essa análise. Quando a gente não está fazendo essa análise, a pessoa critica você e sem esse filtro você simplesmente recebe. E isso é terrível para você. Mas vamos lá. Se a pessoa está habilitada, tem autoridade, você confia nela, entrou. Depois que entrou a crítica, tem uma outra blindagem que ela é mais interna, que é a tal da blindagem de você tratar aquela crítica. Por quê? De repente, se você recebe uma crítica, mas você fala assim, é verdade, essa pessoa tem razão, eu não sou nada, eu tô péssimo, eu não sirvo para nada, então isso você não tratou. Porque o tratar é você receber uma crítica e você pensar assim, eu estou assim nesse momento, eu falhei nesta situação, eu não tive êxito aqui, mas não que eu sou assim. Porque tem pessoas que às vezes falam, você é egoísta. É diferente de estar. Você teve uma atitude egoísta. Eu tive um ponto na minha vida, uma fase que eu estava ali naquela situação egoísta. Né? E também vou dar uma dica, viu? Você é egoísta. Gozado, então você anda comigo? Porque a gente geralmente anda com as pessoas que a gente tem sinergia. Se você acha que eu sou egoísta na minha íntegra, né? No meu ser, então você não deveria nem andar comigo. Mas eu estou sendo egoísta. Então, naquele ponto eu estou egoísta. E as pessoas, às vezes, elas se matam emocionalmente, porque quando acontece alguma coisa de ruim na sua vida, você passa a crer que você é aquilo. E você não é. Você errou. Falhei com os meus filhos. Você não é um pai ruim, uma mãe ruim. Você teve uma atitude de falha. E você tem que expor isso para os teus filhos. Isso é bom, porque ele mostra para eles também que nós não somos infalíveis. Sabe? E uma outra dica assim espetacular é carregar o sentimento de culpa. Quando a gente faz uma coisa errada e depois alguém, e tem muita gente assim, Eunice, você sabe disso, que você faz e a pessoa fala, mas lembra que você fez aquele negócio errado? Sabe, a única coisa que me fez transformar isso dentro de mim, ressignificar isso dentro de mim e nas pessoas que eu ensino, é pensar do ponto de vista de Deus. Se Deus pudesse deitar na cama de cada pessoa e apontar alguma falha que elas tiveram, não só aqui na Terra, mas com Ele também, deixou de agradecer, deixou de ser grato, foi prepotente, mentiu e ninguém está sabendo, tem coisas que você mentiu e ninguém sabe até hoje, só você. E aí Deus ia chegar na sua cama e ia falar assim, eu tenho uma coisa contra você. Eu tenho várias, né? Eu tenho uma carta aqui na sua... Então eu sempre penso assim, se o mundo inteiro tivesse alguma coisa contra mim, uma coisa que eu fiz errada, eu tenho que pensar assim, todo mundo tem. Eu não sou diferente. Todo mundo tem pontos
terríveis. E a pior coisa que tem é quando só você sabe o teu erro e você está vendendo uma verdade para todo mundo que não é. Então eu penso assim, se desprenda das tuas culpas. Se desprenda dessa falta de perdão consigo mesmo. Fala assim, eu errei, mas eu não sou aquilo. E para justamente não ser aquilo, eu vou mudar. Eu sempre falo até aqui com o pessoal no Ressoar, quando a gente se reúne, eu falo, gente, nós erramos, todos nós, né? Até porque o dia que a gente tiver perfeito, tiver tudo ok, o Senhor nos recolhe. Verdade. Não é? Tá na hora, né? Tá na hora. E você fez isso de forma brilhante, porque você estava falando dos meninos que te criticavam e depois quando você se deparou com a sua primeira dificuldade, que foi ver o pai fazendo o nó da gravata. Então você não deixou aquelas críticas e teria motivo, porque com essa idade... Sim. Absorve mais. Né? E 14 anos é um momento bem difícil na nossa vida, né? Para todos nós. O adolescente começa a deixar de ser criança e agora ele não sabe o que ele é de verdade, é um momento que as emoções estão muito bagunçadas e imagina com essa limitação que você tinha naquele momento e os outros te criticando, né? Aí você superou, foi a sua primeira superação. Queria que então você continuasse contando a sua história. A história do nó da gravata, ela é bonita porque quando a gente consegue uma coisa na vida que você tinha certeza absoluta na tua concepção que você não ia conseguir, isso abre um mar de oportunidades na tua vida. Porque a partir desse momento, qualquer coisa que acontecer e você falar, não vou conseguir, não vou dar conta, você pensa, peraí, mas já teve um momento que eu achei que não fosse dar conta e eu dei e superei ainda mais a expectativa que eu tinha. Então agora esse problema aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou enfrentar e vai dar certo. Né? Eu posso até mostrar para você depois como é que foi essa questão do nó da gravata, se você quiser que eu mostre agora. Porque eu fui para frente do espelho. Quer que eu mostre agora? Quer mostrar agora? Pode mostrar. Eu fui para frente do espelho com a gravata e assim, no momento em que eu coloquei a gravata aqui no pescoço, ela já caiu, porque meu pai só tinha gravata de seda. Ah, meu Deus. E aí ela já caiu, eu falei, impossível, né? Já vi que já começou tudo errado. E quando a gravata cai no chão na minha palestra, é normal alguém querer pegar a gravata. É muito recorrente. Alguém querer ser solidário? Alguém que está na primeira fila, ela vai lá e já tenta pegar para mim. E eu falo, não. Os nossos sonhos, Eunice, nós é que temos que pegar no chão. Porque as pessoas... Puxa, muito forte. Jogam os nossos sonhos no chão. No chão. Puxa, reflexível, né? Quantas pessoas em casa que não tá com seus... Às vezes o seu sonho está no chão. E aí, a gente fala assim... Né? Vou esperar então alguém pegar o meu sonho no chão e me entregar. Mas de quem é o sonho? Não é seu? Então, se você tem um sonho, quem tem que cuidar desse sonho é você. Quem tem que pegar esse sonho no chão é você. Como se ele fosse um filho. E aí quando você pega esse sonho no chão, eu comecei. Só que isso é o que eu falo em todas as empresas que eu vou. Na vida, a gente não precisa mais do que um pequeno apoio. E quantas vezes você aí está você tem todos os recursos para você dar um apoio para uma pessoa que vai estourar, que vai fazer um monte de oportunidades, que vai mudar a vida de tantas pessoas. Por exemplo, esse programa aqui. Quero falar desse programa. Esse programa está me dando uma oportunidade de falar aqui para vocês. O que será que vai acontecer daqui para frente? Será que eu vou me tornar uma pessoa que vou falar para milhões de pessoas no Brasil? Será que eu vou me tornar uma pessoa que meu Instagram vai lotar de pessoas que vão escutar tudo isso que eu tenho para falar e vai mudar a vida de muitas pessoas? Só que se esse programa não me der uma mão, se esse programa não me der um apoio, eu não ia ter nada disso. O que eu precisava? De um pequeno apoio. Para conseguir fazer o nó da gravata com uma mão só, eu precisava de um pequeno apoio. Então você que está trabalhando numa empresa, olha para o lado. Será que eu posso apoiar aquela pessoa? Como que eu posso apoiar a minha esposa? Tem maridos que eles só vão contra a esposa. Mulheres que só vão contra, ele só critica. O que eu posso apoiar ele nesse projeto? O que eu posso apoiar meus filhos?
E quando eu criei esse pequeno apoio, eu comecei a fazer o nó da gravata. Então ele veio aqui, falei assim, peraí, vamos parar por aqui, né? Ó. Que eu lembrava que meu pai fazia esse primeiro passo. Aí eu vim aqui por baixo. Às vezes na vida, a gente tem que, né? A gente tá por baixo. Mas, o que a gente aprende? A dar a volta por cima. A gente dá a volta por cima. Na palestra eu faço mais devagar, tá, Eunice? Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido. Mas é extraordinário. E aí eu falei, eu não sei. Pronto, consegui. Olha que fácil, tranquilo. E aí eu me deparei com isso aqui. Foi. Falei, puxa vida. E a sua vida que está me assistindo aí, às vezes ela está exatamente assim. Tá tudo ao contrário. Parece que você está indo contra o fluxo, contra as pessoas. Tudo que acontece dá errado para você. Todo mundo parece que está indo no buraco certo, você está indo no buraco errado. Todo mundo abre a porta certa, você abre a porta errada. Quando nem tem porta. Mas aí você dá a volta por cima de novo. E vai dando a volta por cima. Aí eu encaixei aqui. E vem um momento da sua vida que você tem que se espremer na tua vida. Que é esse momento aqui, né? Você se espreme. E quando eu olhei isso aqui, falei, agora já era. Ninguém me segura. Só que tem um negócio que eu vou fazer aqui, Eunice, que vai atrasar um pouquinho o nosso programa. Mas eu tenho que fazer, porque isso é muito importante. Quando eu fui baixar na palestra, eu faço exatamente isso. E aí todo mundo fica olhando para minha cara e fala, meu Deus, era só baixar. E já estava praticamente pronto. E é isso que você tem feito com muitos dos teus sonhos. Quando já estava prontinho, quando você já tinha tudo para conseguir, você desistiu. E quando a gente desiste, é isso que acontece. Frustra você, estava aqui esperando para eu fazer o nó da gravata. Então não desista dos teus sonhos. Corra, vai atrás dele. E agora corra mais ainda, porque você desistiu, parou. Então vamos lá de novo. É a persistência, né? Vem aqui, esse dedo aqui eu fiquei pegando feijão durante muito tempo para ele poder fazer isso aqui. É mesmo? Ele não conseguia segurar. Eu segurava, ele soltava. Eu segurava, ele soltava. Não tinha coordenação motora então, necessária. Persistência sempre. E aí, vim aqui, volta por cima, ok, ficou de costa, deu um pouco errado, mas você volta, de novo por cima, se espreme e de novo eu cheguei naquele momento. Só que aí você vai... Diferente daquela hora. E conclui, né? Porque numa hora você tem que concluir. E aí aqui, se você for ver, eu vou ajeitando. A vida é assim, primeiro você faz, depois você ajeita. Tem pessoas que elas querem fazer os projetos prontos. Tem pessoas que elas querem que tudo já saia perfeito. Não quer ter trabalho. Microsoft, Apple, são marcas conhecidas mundialmente. Eu que trabalhei com TI muitos anos, eu sei disso. Eles colocam um sistema operacional Windows e depois fazem ajustes. Coloca, faz ajuste. Mesma coisa, sistema Apple, iOS. Coloca, ajusta. Coloca, melhora a segurança. Então, a nossa vida tem que ser assim. Você vai ajustando e sempre vai ter alguém que vai falar, mas não ficou muito bom. Vá! Ficou perfeito, ficou muito bom. Porque é aquele Parabéns. negócio, né? As pessoas criticam as coisas que a gente faz. Sim. Mas a gente tem que lembrar que essas críticas muitas vezes estão dentro dessas pessoas. Muito bem, parabéns. Boa? Muito bom. Tá aí. Depois você vai me ensinar com calma, tá? Vou. Porque eu sempre tive vontade de aprender a fazer um nó de gravata e eu ainda não. O mais interessante... Mesmo você fazendo aí, eu fiquei assim, mas ainda não aprendi. O mais interessante, Eunice, é que nesse momento em que eu faço o nó, as pessoas aplaudem muito, levantam, ficam em pé na palestra. E aí é que vem o interessante, porque a gente foi numa igreja onde nós éramos padrinhos de casamento. E nós saímos muito corrido, porque se não saísse correndo, a gente ia pegar trânsito. Então meu pai e eu colocamos as gravatas no bolso, e minha mãe pegou a maquiagem, e a gente falou, vamos na igreja, a gente faz tudo lá no banheiro da igreja, porque a gente já foge do trânsito, né? Chegou no banheiro da igreja, meu pai falou assim, nossa, e agora? Eu falei, que foi, pai? Ele falou, eu não vou conseguir pôr a gravata. Eu falei, por quê? Porque eu preciso de um espelho. Eu sempre me acostumei, há 30 anos, fazer o nó da gravata na frente de um espelho. Não tem espelho aqui, eu não vou conseguir. Aí foi que eu falei pro meu pai, eu treinei tanto para realizar esse sonho,
você pode me dar a sua gravata que eu vou fazer. Meu pai falou, não acredito, né? Porque até comprar uma gravata no centro da cidade que tinha zíper, ele tentou para me ajudar. Mas eu não queria isso, queria conseguir. Daqui, pai, fiz, e aí quando eu coloco a gravata no meu pai, parecia que eu estava colocando uma medalha, porque ele ficou até emocionado. Que legal. De ver que eu tinha superado não só o fato de achar que eu não ia conseguir, mas que ele foi superado de tanta persistência que eu tive. Que legal. Então, é isso que você tem que fazer para sua vida. É a maestria, não é? A maestria emocional. Eu acho. Queria que você falasse. Você fala muito da maestria emocional. Na prática é isso, mas você pode acrescentar mais alguma coisa. Eu tenho um curso, né, que nós estamos na Hotmart, ainda não foi lançado, tá? Mas ele se chama Maestria Emocional. Primeiro, porque maestria emocional lembra maestro, orquestra, música. E a música é uma coisa super importante na minha vida, tá? A música é super importante na minha vida. Quando eu te contei que eu ficava com a mão assim e tal, eu comecei a frequentar uma igreja e eu comecei a cantar nessa igreja. E quando eu comecei a cantar nessa igreja, eu soltei os meus braços. Foi o meu momento de libertação. Parece que me libertou. E eu estava de frente para 300, 400 pessoas. Quer dizer, você não teve mais nenhum problema? Não tive mais nenhum problema. Não sei o que aconteceu, foi Deus. É uma Mas autoaceitação, ele me libertou daquela coisa de ficar... Toda hora eu estava assim, segurando a minha mão. E ali eu soltei e cantei. E as pessoas depois aplaudiram e eu falei, é isso aí que eu quero para minha vida, liberdade. Não quero mais ficar preso às coisas que eu tô achando que estão me incomodando. A música ela tem um papel muito importante. Teve papel importante na vida de reis, né? Acalmava os reis, você lê na Bíblia lá, você vai ver. Acalmava os reis, trazia paz, trazia controle emocional. Foi o início da jornada de Davi, inclusive, Exato. Né? Então, maestria, para mim, é um nome que lembra música, por causa do maestro e da orquestra. E o que eu posso falar para vocês sobre maestria emocional? É quando um maestro ele está de frente para reger uma orquestra e quando você vai num concerto, você consegue escutar todos os instrumentos tocando ao mesmo tempo, em harmonia, mas se você tiver um ouvido bom, você consegue ouvir cada um deles na sua particularidade. E o que é maestria emocional? É você pegar a tua alegria, a tua tristeza, surpresa, que também é uma emoção, que pode ser misturada, é você pegar a tua raiva e você fazer com que todas elas trabalhem em conjunto de uma maneira que vai sair um bom som, que as pessoas vão adorar ouvir. Vão falar, nossa, eu adoro estar com essa pessoa, porque ela consegue ter maestria nas emoções. E ter maestria na emoção não é só saber ferramenta emocional, é saber quando aplicar. Eu sei tocar piano, não estou dizendo eu, mas uma pessoa sabe tocar piano. Se eu levar ela para um jantar, que praticamente as pessoas precisam comer e nem perceber praticamente que está tocando a música, mas ela começar tá, isso vai atrapalhar o jantar ou vai ser um jantar gostoso? Vai atrapalhar o jantar. Se eu levar ela para animar uma festa e ela tocar uma música erudita no piano, ou seja, ela sabe tocar piano, mas ela não está com a estratégia certa. Emocional, inteligência emocional é isso. Não é só você ter ferramentas à tua disposição. Por isso que eu falo, o conhecimento, ele pode tornar ainda assim a pessoa sábia, mas não sábia. O conhecimento, ele pode dar conhecimento, mas ele não te traz sabedoria. Tem diferença, né? O conhecimento não te traz sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria é saber aplicar o conhecimento na hora certa. Tem gente que faz 3 faculdades, mas quando você vê, ele não está causando nenhum impacto profissional. Não está causando nada assim que remeta àquilo que ele se preparou. Tem pessoa que lê um monte de livro, mas não está pondo na prática, né? Eu sempre falo, estude bastante, mas se você estudar 30%, ponha na prática 20%. Porque é a prática que vai te dar essa condição. E na inteligência emocional é a mesma coisa, tá? É a mesmíssima coisa. A gente sabe, conhece as ferramentas que eu vou te ensinar, mas você precisa depois saber aplicar isso no teu dia a dia. Sim. A melhor definição que eu já ouvi sobre sabedoria e conhecimento
é que o conhecimento ele te abre portas, ele inclusive te faz chegar em alguns lugares, e às vezes ele te faz também saber como sair, às vezes, de uma situação muito difícil. Principalmente, a gente fala muito do fundo do poço, né? Exato. Às vezes você está no fundo do poço e o conhecimento, meu Deus, te dá estratégia para você sair de lá. Exato. Qual é a diferença entre o conhecimento e a sabedoria? A sabedoria nunca te deixaria cair no fundo do poço. Exatamente. Ela te livra, né? Na verdade, ela tem algo divino que antevém problemas. Ou seja, você não precisa passar por tudo aquilo, porque a sabedoria não vai te deixar. Exatamente. Então, essa é uma definição que eu já ouvi de sabedoria e conhecimento que foi bem relevante para mim. Eu gostei muito do que você falou. Inclusive me fez lembrar de uma situação que acho que é legal as pessoas saberem. Eu tinha um problema e as minhas filhas estavam passando na sala assim, se elas tropeçassem no meu pé, me dava um negócio, sabe, de... E eu sempre, por causa da negligência, que elas não prestaram atenção, mas aí depois eu fui descobrir dentro de mim o que estava acontecendo. E aí eu descobri que o fato delas tropeçarem, eu já pensava que elas iam cair, bater a cabeça. Então era toda uma preocupação com elas. Não era uma coisa comigo, de eles estarem batendo no meu pé. Era preocupação. E aí o que eu comecei a fazer? Falei, olha, eu preciso mudar essa emoção de forma sábia. Quando elas tropeçavam no meu pé, eu já pegava no braço e já falava assim, tá tudo bem, filha? Se machucou? Quando eu faço essa ação aqui, eu estou trazendo para mim uma emoção de empatia. Concorda que depois de passar para a caixa da empatia, é difícil voltar para a caixa da raiva? Sim. Então é sabedoria isso. É você se autoconhecer. O que é sabedoria? É você começar, conheci o Gilberto. Descobri onde é que estava o meu problema. E isso eu falo também no curso de inteligência emocional, que é também fazer a leitura das pessoas. Se tem alguém, Ionice, que ele sabe exatamente como te tirar do sério e você não percebe isso, ele sabe que toda vez que ele falar naquele assunto, ele tocar naquela feridinha, ele vai te destronar, vai acabar com a tua vida profissional, porque o teu dia vai ficar uma porcaria. Então, a gente tem que começar a olhar a vida um pouco de uma maneira não tão inocente. Será que essa pessoa está aplicando uma estratégia em mim? Que ela já me conhece e já sabe onde que é o meu ponto fraco? E tem tanta gente vivendo assim. E muita gente. Às vezes você é vítima aí de uma pessoa abusiva e não sabe. Exato. Isso acontece no trabalho, nas amizades, no casamento, né? E às vezes você tem atitudes horríveis, grita e sai do sério e nunca se questionou, porque você não é assim. Exato. É aquilo que você falou, você vem sendo assim, mas você não é isso. Você não é isso. Mas você também não questiona por que isso acontece. Às vezes é um relacionamento abusivo. Exatamente. Às vezes a pessoa namora uma pessoa que tira ela do sério. Trabalha com uma pessoa. Então, tem que voltar, entenda qual é a estratégia que a pessoa está usando para você, então, ter o antídoto. Inteligência emocional. Existe um negócio chamado script, né? Toda vez que eu faço aquele script no computador, acontece uma coisa. Se uma pessoa descobre o teu script, se eu fizer isso, ela reage dessa forma? Acabou. E são personagens, né? Essas pessoas são personagens. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado e não ser tão inocente. Sim. Pescar isso rápido e principalmente o tempo todo fazendo leituras. Não é que você vai ter que passar um casamento lendo a pessoa, lendo o teu chefe, mas quando uma coisa começa a te incomodar, aí a leitura tem que ser feita. Está sendo muito repetitivo aquilo, não é? Aquilo tem um padrão. Você fala, não posso mais cair nessa. Aí já está passando a ser a culpa minha, né? Sim. Porque eu não estou mais fazendo a leitura como eu deveria estar fazendo. É aquela história, você sabe que tem um buraco no meio do caminho. Exato. E você vai sempre cair no mesmo buraco. Eu vou começar a me culpar. E você não toma nenhuma atitude. Você sabe que o buraco está lá, você vai fazer o mesmo caminho, o mesmo percurso, e você não faz nenhuma estratégia para desviar. As pessoas perguntam muito assim, né? Principalmente em rede social. Gilberto, como é que eu faço para acertar? Como é que eu faço para
saber como acertar. Eu falo, não, o principal é você saber como não errar. Se eu não estou fazendo a coisa errada, se eu não estou indo para o lado errado, consequentemente, algum outro lugar aí vai dar certo. Se você não está tendo sucesso, êxito, procura mudar um pouco os padrões. Anda com pessoas diferentes, leia coisas diferentes, faça coisas diferentes, produza coisas diferentes que você vai. Aprenda coisas diferentes, Exato. porque às vezes o segredo está num aprendizado que você ainda não tem. Exato. Eu sempre digo que as pessoas são extraordinárias, todas. Não existe ninguém melhor. A diferença entre as pessoas é o comportamento. Exato. Às vezes você está tendo um comportamento que está te distanciando daquilo que você deseja muito. E às vezes te falta um conhecimento que está te atrapalhando mesmo de chegar onde você quer. E assim, quando eu falo da questão das pessoas saberem o que está sendo feito certo, né, para justamente não procurar no lugar errado, é uma coisa de retrabalho. Você já viu quando você está procurando uma coisa na tua casa? Se você já procurou num lugar e você tem certeza que não está ali, você não vai mais procurar ali, você não vai mais gastar energia ali. Então é isso que eu falo, é tentar entender o que está errado. Quando você descobre que não está ali, você vai procurar em outro lugar. E a chance de se achar aí é bem maior. Sim. Entendeu? Porque senão a gente fica sempre nesse retrabalho de buscar as coisas que não estão dando resultado na nossa vida, pessoas que não estão acrescentando, que a gente já está andando com elas e a gente está vendo que a nossa vida não vai para frente. Então, solta isso, porque eu escutei uma frase de um cara que eu não me lembro o nome agora, foi na internet, ele falou assim, Deus não precisa nada do teu passado e nada do que você perdeu para te abençoar. Uau. Deus não precisa de nada do teu passado e nem de nada do que você perdeu, alguém que te abandonou, alguém que te traiu, alguém que te abusou. Ele não precisa de nada disso aí para te abençoar. É só você ir para frente, soltar os braços dessas pessoas, dessas situações, dessas emoções, que ele tem condições plenas, como Deus do universo, de te abençoar. Muito bom. Extraordinário. Então, isso eu acho que assim... E eu vejo muitas pessoas falando, eu não tenho vontade de viver. Já ouviu isso? A única coisa que eu queria deixar bem claro aqui para todo mundo é que a única coisa que você não precisa é ter vontade de viver. Porque se você quer ir na academia, você precisa ter vontade de ir na academia. Você quer ir num restaurante, você precisa ter vontade de ir naquele restaurante. Viver é a única coisa que você não precisa ter vontade, viu? Porque o teu coração bate para você não paga imposto, não paga boleto, não paga mensalidade, não é um commodities. O teu coração bate para você viver. Teus órgãos trabalham como é que fala? Incansavelmente. Incansavelmente para você poder viver. Então, a única coisa que você precisa fazer é estar aqui, fazer as coisas, ter as ações que você precisa, porque viver, você já está vivendo. Se você quiser deitar na cama e falar, não vou fazer nada, eles continuam trabalhando arduamente para você viver. Muito interessante. Extraordinário, viu? Agora eu sei que você domina também responsabilidade social, inclusão social, tudo que se fala do universo do terceiro setor, né? E agora com o ESG, que as empresas todas estão procurando, né, se adequar às suas práticas. E eu queria que você falasse um pouquinho, para que a gente também pudesse aqui levar para as pessoas esse conhecimento, para quem ainda não está praticando na sua empresa, para quem ainda não conhece, é uma sigla ainda nova, né? Sim. O ESG. E também por que a gente tem que estar no terceiro setor, apoiar os projetos, fazer os investimentos sociais e tudo mais. Claro. Essa sigla ESG, Environmental Governance, Social e Governance, traduzindo, né, que seria mais o meio ambiente, o social e a governança. Eu foco muito na questão social, né, que é a inclusão, diversidade nas empresas. E eu acho que as empresas, como você falou de sabedoria, eu vou usar esse termo, as empresas elas estão começando a ter essa sabedoria. Por quê? Quem é que as empresas atendem? O grande público. E o grande público, ele é diverso ou ele é uma tribo? Não, ele é diverso. Hoje, uma empresa que está no mercado, seja ela de manufatura, calçado, qualquer coisa, eletrônico, ela está atendendo um público que é um público diverso. Porque você tem de tudo no mundo hoje.
consumindo do mercado. Então, quando você faz com que dentro da tua empresa seja um reflexo dos clientes que você atende, você passa a entender os clientes de uma maneira muito mais clara. Você começa a ter uma visibilidade de diversidade maior, onde você tem que não só fazer a coisa do jeito que você acha que é o certo. A empresa ela começa a abrir a mente dela. Vamos dizer assim, vai. A gente não fala que a gente tem que abrir a nossa mente? Sim. A empresa passa a abrir a mente dela. Porque ela fala, agora eu começo a conhecer um pouco mais desse público. Porque aqui dentro a gente é diverso. Aqui dentro a gente é inclusivo. E se a gente não fizer isso aqui dentro, a gente não consegue mudar lá fora. A gente não fala que as mudanças são de dentro para fora. Não vai impactar lá fora. Você não vai impactar. E a mesma coisa a questão do meio ambiente. Os clientes, cada vez mais, eles estão exigindo empresas que sejam conectadas com essas questões, né? De carbon zero, de fazer ações que não poluam, que não ameacem, né? Então, a gente tem que conhecer um pouco dos nossos clientes. Eu acho que é bom, o ideal seria que tivesse inclusão, acessibilidade, cuidados com o meio ambiente, sem precisar ter nenhum prêmio. Sim. Mas, por um outro lado, analisando a vida do jeito que ela é bom, porque as empresas elas têm essa coisa... É um incentivo, né? Acaba tendo essa questão de, então eu vou fazer porque também me beneficia. Então, acaba sendo bom por todos os lados, né? Na questão da inclusão, eu faço de tudo para quando eu vou numa empresa falar bastante sobre essa questão de se preparar na infraestrutura, né? Colocar as pessoas para dentro, mas dar acessibilidade a elas, ter banheiros que sejam condizentes para o uso dessas pessoas que usam, por exemplo, cadeira de rodas. Mas eu digo uma coisa, se você quisesse pegar uma empresa hoje no Brasil, vou pegar essa empresa aqui, e eu quero que ela seja um exemplo no Brasil, um modelo de acessibilidade e inclusão. Eu te garanto que em um mês a gente consegue. Consegue. Porque você traz os órgãos ali que precisam, as empresas que são especializadas nisso, faz toda uma mudança, né, de infraestrutura e chama pessoas para trabalhar, pega empresas que trabalham com essas pessoas que têm algum tipo de dificuldade nas limitações, né, físicas ou psíquicas, e você traz essas pessoas para trabalhar. Agora, qual é a maior dificuldade que eu vejo? Que é o que eu falo nas empresas. É a cultura. Não é você levar a pessoa lá para dentro e pronto. Como é que os gestores vão lidar com essa pessoa? Os funcionários, os colegas de trabalho, como é que eles vão tratar essa pessoa? Vai ter a questão do capacitismo, né? Quantas vezes, será que você... daqui, Gilberto, daqui que eu faço mais rápido que você, porque você tem um problema no braço. Ô, Gilberto, não mexe aí não, porque você tem um problema no braço, então, cuidado. Você pode quebrar, né? Olha, fica com todo aquele cuidado. Então, o maior problema que eu vejo hoje, que a gente precisa resolver, além da acessibilidade e da inclusão, é a cultura das pessoas que estão lá dentro da empresa. Que vão falar bobagens, que não vão pensar no que estão falando. Não vão agregar em nada. E aí tem sempre aquelas pessoas que vão falar, eu adorava o mundo como era antes. Que agora eu tenho que ficar cheio de dedos, né? Antigamente eu falava um monte de coisa para os meus colegas, xingava eles de tudo que outras vezes, não ligavam. Mas veja, o mundo, ele muda. E a gente tem que mudar para a gente se estabelecer nele. Há um tempo atrás, você podia sair com o teu carro o dia que você quisesse. Hoje tem rodízio. Então o mundo ele vai mudando. E as pessoas sempre se feriram. Não é que antes elas não deixavam para lá. É que elas não falavam. Hoje elas se manifestaram e a gente tem que respeitar. Entendeu? Então eu acho que o maior problema nessa questão aí que a gente fala do social é você cuidar da cultura dos teus funcionários. Como é que se faz isso? Levando, por exemplo, uma pessoa como eu, que vou lá e vou falar para eles. Vou abrir para eles todas as questões de inclusão, de diversidade, e não só eu, um monte de gente que fala desse assunto hoje, para que possa abrir a cabeça das pessoas, porque não adianta você chamar a pessoa para a festa, entendeu? Convidar para dançar, e aí quando a pessoa vai dançar com você, você deixa ela lá sozinha no meio do salão. É pior isso, porque você está expondo mais ainda, era melhor que ela nem tivesse ido na festa. Não falam que inclusão tem uma frase que é muito conhecida, né?
acessibilidade é chamar para festa, mas inclusão é chamar para dançar? Chamar para dançar. Eu já tenho uma outra questão. É fazer parte, chama né? para festa, chama para dançar, deixa a pessoa sozinha no salão, no meio da pista. Exposta. Muito pior, era melhor não ter convidado. Então, assim, vamos pensar, empresas, na cultura dos seus funcionários. Foquem nisso, que eu tenho certeza que vocês vão obter aí um resultado fantástico e vão ajudar muita gente, né? Não só as pessoas que têm limitações, mas quando nós não temos nenhuma limitação e a gente acaba dando esse apoio lá do nó da gravata para alguém, isso é muito gratificante para as pessoas e os funcionários vão começar a perceber isso. Muito bom. Você podia compartilhar assim algum desafio que você teve na sua carreira? Porque você passou por grandes empregos, grandes corporações, né? Desde o mercado financeiro e tudo mais. Se você quiser compartilhar alguns dos desafios que você teve, como é que você superou? Os meus maiores desafios sempre foram eu comigo mesmo. Eu sempre falo que um nadador, se ele entrar para uma raia de alta performance num campeonato de natação e ele olhar para o lado, ele perdeu a prova. Muitos nadadores, eles relatam que eles não lembram nem como é que aconteceu. Ele treina 1 ano, 2, 3, na hora do tiro da prova, ele simplesmente fecha o olho e faz o que tem que fazer. Então, assim, os meus desafios sempre foram eu comigo mesmo. Eu tentando me superar, eu tentando fazer o melhor e não dando bola para a torcida. Muito bem. Falando assim, os caras vão falar, vão criticar, vão pegar no meu pé, faz mais rápido. Eu já tive muita questão assim, e aí, terminou o trabalho? E aí, terminou o trabalho? E aí, já terminou? E, né, você às vezes com 2 mãos no teclado, no mouse, você acaba sendo mais rápido. Mas eu não ligava, eu falava, eu sei que eu estou fazendo o meu máximo, então isso é o que me conforta. O que eu não posso jamais é ir deitar falando assim, eu estou segurando. Eu poderia fazer melhor, mas eu tô de pirraça eu tô segurando. Entendi. E isso, se um dia acontecesse comigo, eu ia ficar muito chateado comigo mesmo. Então, acho que o grande desafio das pessoas não é olhar para o lado. Não é você querer se comparar às pessoas. Até porque, Eunice, se você tem aí... Imagina uma pessoa que você usa como referência. Quando você chegar aqui nela, você vai achar que isso aqui é o seu topo. E às vezes é só o primeiro degrau da tua vida. E você já achava isso. Lembra do nó da gravata? Sim. Eu achava que ali era o limite, mas tinha um outro limite. Pôr a gravata na frente do espelho. Não é verdade? Sim. Então, assim, nunca use alguém como referência. Você não tem limites. Seu teto você não conhece. E eu sempre pensei isso. Eu vou fazer o desafio eu comigo mesmo. Eu vou me superar todos os dias. E se eu tiver muito bom, eu vou me superar para ficar melhor ainda. Maravilhoso. Muito bem. Queria que você aproveitasse então esse momento para falar um pouco mais para as pessoas de casa. E se você quiser compartilhar qual o legado que você quer deixar nesse mundo, você tem uma história extraordinária. E também deixa um recado para as pessoas, convida elas para te seguir, onde elas te encontram. Perfeito, muito obrigado. O meu Instagram, então, é Gilberto Oliveira Go. Como é que escreve esse Go? G-O. São as iniciais do meu nome, Gilberto Oliveira. Então é Gilberto Oliveira Go. Você me segue lá e eu falo muito nessa questão de inteligência emocional. Questão de legado, eu acho que é relacionado ao que você veio para dizer. Eu faço sempre uma menção sobre Jesus, né? A razão da minha vida. Eu acho que se Jesus tivesse vindo na Terra e ele tivesse escolhido por vontade própria ficar quieto e não falar nada, você imagina a mudança que nós todos íamos ter aqui. Se ele tivesse ficado quieto. Vim para falar alguma coisa, mas não falo nada. Não quero cumprir minha missão. Vou ficar mexendo nas minhas madeiras, vou ter uma vida saudável, vou passar bem os meus anos e vou ter uma morte tranquila. Ok, quantas coisas não iam mudar? Quantas pessoas, né, não deixariam de ser impactadas só por esse movimento de se calar? Então, eu acho que assim, o principal legado que você tem que pensar na tua vida é: o que é que eu vim aqui dizer? Porque
eu falo para as pessoas, todo mundo tem alguma coisa a nos dizer. Até quem a gente acha que não tem nada para nos dizer, sempre nos fala alguma coisa. E nem sempre é com palavras. Às vezes as pessoas com pequenas atitudes, elas falam muito mais para nós do que simplesmente expressando palavras. Então eu acho que você tem que descobrir rápido o que é que você veio dizer. E não fique tão preocupado com a fama, porque às vezes a gente quer falar para o mundo inteiro e a gente deixa de falar para uma pessoa que seria muito mais importante do que falar para o mundo inteiro. Afinal de contas, a Bíblia fala, mais vale uma vida, mais vale a sua vida do que o mundo inteiro. Então, às vezes não é uma questão do impacto, mas é uma questão de que você tinha que estar ali para falar para aquela pessoa e aí tudo ia mudar. Então eu acho que o maior legado que uma pessoa pode ter é não deixar de falar aquilo que ela veio com essa missão, com esse objetivo de fala. Muito bem. Queria te agradecer, queria dizer que foi extraordinário te receber. Eu que agradeço. Sua história é bonita, não é, gente? A história do Gilberto é inspiradora demais. A gente fica muito honrado de você compartilhar com a gente esse conhecimento. Volta outras vezes, viu? E eu espero de verdade que as pessoas voltem lá, assista de novo, porque fica no YouTube essa história, e que isso de verdade faça muita diferença na vida de todo mundo e que tenha feito na sua também. E vai fazer com certeza. Eu agradeço muito o convite da família Record, de vocês, Eunice, né? Como você já falou da Andréa. Quero agradecer muito minha esposa, Vanessa, minhas filhas, Gabriela, Carolina, Mariana. Um abraço para todos vocês. Fazer uma menção honrosa aqui pro meu pai, que tinha o mesmo nome que eu, Gilberto Oliveira, por isso que esse gol aí, né? Sim, muito bom. Que nasceu tudo isso por causa desse nó da gravata. Minha mãe, que era Inês, né? Que eu falo que é inesquecível. E agradecer muito a todos os meus amigos, todos aqueles que me seguem, todos vocês que estão aí assistindo, que vocês façam um bom proveito desse programa e agradecer mais uma vez aqui vocês. Obrigada, viu? A gente que agradece. Volta outras vezes, viu? Obrigado. Deus te abençoe muito aí na sua caminhada, faça muitas palestras, continue fazendo esse trabalho lindo que você está fazendo para transformar a vida de tanta gente. Vamos em frente. E, gente, o que dizer, né? São histórias como essa que faz com que a gente tenha tanto amor por esse programa, por esse quadro. Eu agradeço ao Gilberto, agradeço a sua atenção. Te convido para seguir o Gilberto, para me seguir. A gente tem conteúdo sempre para transformar a sua vida. Todo domingo a gente está aqui. Com certeza no próximo estaremos com uma nova história. Mas por hoje a gente quer te desejar um ótimo domingo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.